Jesse, começa contando pra gente, você nasceu num lar cristão? Como que foi esse seu início na fé? Tá, gente, obrigada por me receber aqui, por insistir, né, compartilhar, né, ficar um pouquinho, porque às vezes a gente fica até meio, eh, um pouco mais desatenta, assim, né, mas estou muito feliz de estar aqui. Então, compartilhando um pouquinho sobre a minha história, eu nasci num lar cristão, assim, a minha mãe, ela foi católica desde pequena, e quando ela tinha mais ou menos quando eu tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, assim, ela começou a ir pra presbiteriana. E algumas coisas ela se questionava da igreja católica, e aí ela começou a ir na presbiteriana, e aí eu cresci, então, na presbiteriana, na escolinha dominical de férias, aprendendo as musiquinhas, inclusive eu lembro de todas. Os acampamentos eram incríveis, então eu tive a educação ali, né, da escola dominical, que é muito importante, inclusive levem seus filhos para a escola dominical, porque a sementinha é plantada no nosso coração. E aí, depois, quando eu cresci, assim, eu tive algumas experiências com Deus, com a minha mãe também, principalmente com a minha mãe. E a minha mãe mudou da presbiteriana, ela foi pra congregação. Uhum. E é ali que ela realmente teve um encontro com Jesus, ali a minha mãe congrega lá até hoje. E é uma bênção também, né? A congregação, ela é maravilhosa, é muito avivada. E aí, eu tive algumas experiências com Deus ali quando eu tinha uns 11 anos. Mas, entre tudo, com tanto porém, né? Quando eu fiz mais ou menos. Ah, não, daí eu tive amigos na escola, a gente fazia células com 13 anos, assim, a gente tinha célula, acampamento, encontro com Deus, da Sara Nossa Terra. E, nossa, fui no Arena Jovem em Brasília, naquela época, né, usava faixinha, Arena Jovem. E aí, o que aconteceu? A igreja, quando eu tinha uns 15 anos, fechou. E a pastora faleceu, infelizmente, e a igreja fechou. E aí, eu lembro que era uma idade muito crucial, assim, porque as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais velhas e uma é 1 ano e meio de diferença. E elas estavam saindo, né, indo pra festa, interior de São Paulo. Então, eu comecei. Você meio que fica desocupado, né? Por isso que eu falo que é tão importante ocupar os jovens, porque alguma Sim. coisa você vai ter que o jovem vai ter que fazer, né? Eu tava na igreja, de repente não tem mais. Não tinha mais encontro com Deus, não tinha mais estudos, não tinha, acabou, fechou a igreja. Aí, eu fui, nesse momento foi onde eu me desconectei ali, né? E aí comecei pra festas e interior, enfim. E aí disso fui fazer teatro, fui pra São Paulo fazer Wolf Maia. Então eu tive um período assim dos meus 15 aos 26, 27, bem longe, assim. Claro que eu sempre tive, né? Eu sabia com quem falar e tal, mas assim, não tinha um Vivendo, relacionamento né? com Deus. Eu sabia que Deus existia, que Jesus, né, tinha me salvado e que, assim, minha família, a gente tem testemunhos muito fortes da presença de Deus na minha mãe, na minha casa, no meu irmão. Então são histórias bem fortes, assim, mas eu mesma não tinha esse relacionamento com Jesus, sabe? Eu falava, legal, às vezes escutava uns louvor, chorava, sabe? Mas totalmente assim. Daí depois, aí que eu tive realmente meu encontro com o Senhor, e aí minha vida realmente mudou. Da água pro vinho, assim, dos meus 27 anos. Com 27 anos, em 2018. Foi quando tudo aconteceu. Compartilha com a gente esse reencontro com o Senhor. Foi uma bênção, porque assim, a gente, né, quer fazer do nosso jeito, e aí bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, né? E então, assim, minha mãe sempre aconselhou, né? Ai, filha, não vai por esse caminho, né? Isso aqui não é tão legal. Só que assim, quando a gente quer uma coisa, a gente vai, né? Até o Senhor nos mostrar. Então, o que que aconteceu? Eu tava num período da minha vida onde eu era DJ. Então, eu fiz teatro, fiz algumas coisinhas, mas nada demais. Aí, eu fui viajar pra fora, virei DJ, voltei pro Brasil, fiquei tocando bastante em festas, lancei música e tal. E tava legal, assim, a minha vida como DJ, tava numa agência legal, fazendo eventos legais. Mas eu tinha alguns questionamentos dentro de mim, assim, nossa, mas será que eu vou ser DJ pra sempre? Será que quando eu for mãe, como é que eu vou fazer, né? Se eu dependo de estar na festa, vou deixar meu bebê em casa? Então eu tinha esses questionamentos. Aí eu tive algumas crises, assim, e aí eu tinha o Santos, eu sempre falo do Santos, ele tira minha sobrancelha até hoje, gente, o Santos, beijo, Santos. Ele foi na minha casa e eu tava lá, Santos, eu não sei, eu tô em crise, será que eu faço? Porque um mês eu tenho dinheiro, no outro mês não tenho dinheiro, entendeu? Essa vida, assim, não é legal. Aí ele falou assim, Jéssica, faz alguma coisa no YouTube. Eu falei, vou fazer o quê, gente? Vou ensinar a tocar música, tipo CDJ? Chato, né? Não é legal. Aí ele, não, você é super comunicativa. Aí ele, lê a história de José. Sabe José do Egito? Não sei o que, eu nem tinha Bíblia. Aí eu, sei.
lê a história do José. Eu falei, ah, tá, mas passou. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui ler no Google, né? Coloquei lá José do Egito. Aí eu lembrava de quando eu era criança da história de José. E aí ele teve um sonho com 17 anos, depois de 13 anos, tudo aquilo aconteceu, né? Ele foi vendido, foi preso, pá, e virou governador do Egito. E eu tinha, na época, 26 para 27. Eu falei, nossa, será que com 30 anos vai acontecer alguma coisa na minha vida? E aí eu lembro que ficou aquilo na minha cabeça, assim, eu sempre fui muito sonhadora, minha família sempre falou muito, a Jéssica quer ser atriz, quer ser DJ, sempre teve muitos sonhos, assim. E então eu me identifiquei, mas ok. Passou um tempo, eu fui na Hilson, que tinha inaugurado no Brasil, eu conhecia por conta das músicas, e a palavra era José. E aí a pregadora lá, ela tava pregando em inglês, o que eu amei, eu falei, nossa, ela prega em inglês, que legal. E ela falava sobre, ela falava assim, Deus vai realizar os sonhos do seu coração quando você buscá-lo em primeiro lugar. Aí ela falou essa frase. Assim como eu preciso dos advogados, assim como eu preciso dos médicos, eu preciso dos comunicadores, eu preciso dos artistas. Mas para mim é glória. Então eu vou lapidar o seu coração, vou transformar o seu ser de dentro para fora e você vai viver sonhos ainda maiores que os seus, porque eles são meus. Eu lembro que eu ficava tipo, acho que ela tá falando comigo. Será? É muita prepotência, né? Será que é pra mim? Então eu chorava, era muito louco. E aí passou, só que, né, a vida, eu não continuei super indo na igreja, porque eu acabei vindo pra cá, pro Rio de Janeiro. Foi uma fase da minha vida que eu vim pro Rio. E aí, eu, enfim, passei por uma fase que eu vim pro Rio, achava que era uma coisa, aí de repente pega as minhas malas, volta pra São Paulo, sabe? E aí eu tinha uma viagem pros Estados Unidos. E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, tipo, por que eu vim morar no Rio achando uma coisa e agora tô voltando, tipo, minha vida dá tudo errado, né? Eu lembro que eu tava no Graal, sozinha, assim, voltando com as minhas coisas no carro, né? Aí eu falei, Senhor, então me mostra, o que eu tenho que fazer? Tipo, o que é, né? Eu tenho 27 anos, assim, eu quero construir uma família, eu quero ter uma vida, né, legal, construir algo, assim, parece que sempre é tudo muito estranho, muito louco na minha vida, assim. E aí eu lembro que eu fiz uma oração, assim, eu olhei pro céu e falei assim, tipo, me dá um sinal, me mostra alguma coisa. E naquela época não tinha podcast, não tinha isso. Mas eu lembro que no culto da Hilson, eles falaram, olha, os cultos ficam gravados no site. Aí eu liguei pra todas as minhas amigas, falei com todas durante, né, Rio, São Paulo, e não tinha mais pra quem ligar. Aí eu falei, vou escutar uma pregação lá da Hilson, vai que, né, que fala alguma coisa. Aí eu olhei, aí era assim, quando o fim se torna o recomeço. Aí eu falei, nossa, pra mim, o fim vai se tornar um recomeço de alguma coisa. E aí escutei, era sobre Ruth e Noemi. Nunca esqueço essa palavra. E aí eu falei, meu Deus, é pra mim. Aí eu fui pra essa viagem pros Estados Unidos. E lá eu fui na Hilson, de São Francisco. Fiz festa. 2 semanas de festa, DJ, um monte de festa. Você foi a trabalho? Fui a trabalho. Quer dizer, arrumei uns trabalhos lá, porque eu já tinha essa viagem, enfim. Mas toquei lá, né? E aí no final eu fui na igreja. Aí cheguei na igreja, só chorava também. Mas não teve nada demais, era uma mensagem global da Hilson. E no final, teve como que era? After dinner. Venha conhecer os irmãos da igreja, não sei o que e tal. Eu falei, vamos nesse negócio aí, vai que eu conheço uma galera legal, né? De Deus. E fui, conheci uma galera legal. E aí no final foi o que aconteceu mesmo, que foi, os meus olhos se abriram, assim, que foi dia 26 de agosto de 2018. Que eu tava chamando o Uber pra voltar pra onde eu tava e o Uber cancelou. Aí eu chamei de novo, o Uber cancelou de novo. Aí na terceira vez que eu chamei o Uber, eu chamei aquele pop. E aí, tipo, eu entrei no carro, um cheiro, gente, de maconha. Não sei se posso falar, mas posso. Aí tinha um cara do meu lado que eu falei assim, meu Deus do céu, né? Será que esse cara tá chapado? Ele vai me levar direito? Meu Deus, e agora? Eu nem sei se ainda existe a opção do pop. É, dividido, né? Era dividido. Aí o cara deixou o outro cara e seguiu. E ele, tipo, tinha um dread, assim, o motorista e tal, né? Aí ele, hey, what's up? What are you doing? E aí, né? Tal. Aí eu, I was at the church. You were at the church, né? Você tava na igreja? Aí eu, yes. Aí ele dirigindo, assim, nunca vou esquecer. Ele olhou, assim, pra trás pra mim e falou assim, nice to meet you. I'm the disciple of Jesus. Are you? Aí ele, traduzindo, prazer em te conhecer. Eu sou um discípulo de Cristo. E você? Aí eu fiquei assim, gente, nossa, tá acontecendo, né? Oi. Aí eu, kind of, né? So. Aí ele falou assim, então você não veio aqui por acaso. E tinha 2 bíblias no banco de trás do Uber. Ele usava, tipo, o Uber como missão pra pregar.
E aí ele abriu a Bíblia, a gente chegou no lugar, assim, eu tenho um vídeo disso, gente, se vocês quiserem eu mando pra vocês, eu tenho favoritado até, então é fácil de achar. Porque eu olhava e falava, meu, não é normal, eu tô em São Francisco, meia-noite, pegando um Uber, e esse cara tá pregando pra mim tudo que a moça tinha falado algum tempo atrás na Hilson. E aí ele falava assim, aquele versículo de Jeremias, You're gonna find me when you search me with all of your heart. Not 99%, it's all of your heart. Aí ele falava assim, né? Então é todo o seu coração. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, não 99%. E aí ele me deu um exemplo muito legal que vale a pena falar. Ele falou assim... Eu falei, mas como que busca Deus de todo o coração, gente? Como é que faz esse negócio de buscar Deus em primeiro lugar, o reino dos céus? O que é buscar o reino dos céus? Não dá pra entender. Por isso que eu gosto muito de falar bem a linguagem, assim... bem de um jeito de ensinar mesmo, porque às vezes é difícil, né? Didático. Tem que ser didático. Eu falava, mas o que é buscar Deus de todo o coração? Eu não sei. Me ensina, né? Aí ele falou assim, vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente tá noivo. E aí a gente vai casar. Aí eu chego no altar pra você, falo assim, Jéssica, eu te amo. Olha, eu te amo muito. O ano tem 365 dias. 364 dias do ano eu sou fiel, eu vou ser fiel, eu vou te amar. Mas um dia do ano eu posso ficar com outra pessoa? Um dia do ano eu posso fazer outra coisa? Ele falou assim, o que você vai me responder? Eu falei, óbvio que não, e suma daqui, né? Óbvio, né? Se você só de querer... Aí ele falou assim, então é isso que você tem feito com Deus. Você quer Deus e nananã, mas aí você quer outras coisinhas. Mas você quer Deus, mas aí você quer outras coisinhas. E dessa forma você não vai encontrar. Gente, aquilo entrou no meu coração, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, então tá. Aí eu lembro que eu desci, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração, ou eu vou morrer. Porque, assim, eu vim pro outro lado do mundo e Deus tá gritando. Eu sentia Deus gritando comigo, assim, sabe? E aí voltei pro Brasil, fui na Hilson, me inscrevi como voluntária na época, porque eu não tinha uma amiga crente na época, um amigo, tinha minha mãe, que minha mãe é minha melhor amiga, né? Mas eu não tinha amigos, meus amigos eram de festa, de teatro, ninguém queria saber de Deus, então eu era meio que ET, né? Aí eu me inscrevi como voluntária, fui trabalhar num restaurante nessa época, lá no Spot, porque eu precisava fazer mais dinheiro, tava voltando a morar em São Paulo, voltando, né, morar sozinha, então você tem que se virar. E aí eu tocava à noite nos eventos e trabalhava durante o dia nesse restaurante. E Deus é maravilhoso, né? Porque eu falo que esse restaurante foi o meu forninho com Deus, assim, foi onde ele refez o vaso ali, só que ele mandou uma amiga. E essa menina também estava se convertendo. A Bruna Moretti, hoje casada, líder de jovens da Zion, maravilhosa. Então a gente lia a Bíblia juntas, a gente ia pra igreja juntas, a gente terminava o trabalho, ia pra igreja, ia pra célula. E foi o meu período, assim, de conhecer a Deus mesmo. Eu só ia na igreja e chorava. É muito engraçado que às vezes as pessoas me mandam mensagem, nossa, você ia na igreja naquela época, eu queria falar com você, mas você só chorava. Eu só chorava. Eu ia lá na frente, porque na Hilson eles chamam os jovens, né, pra ir lá na atmosfera que eles falam. Aí eu ficava chorando, chorando. Eu falava, gente, eu não tô entendendo nada, mas eu chorava. E aí o Senhor nossa, foi assim, eu fui mudando, eu fui parando de beber, assim, claro, né, não era uma alcoólatra, mas assim, final de semana, São Paulo, o jovem faz o quê? Sai pro rolê, vai beber, né? Aí eu falava, não, então eu vou parar um pouquinho disso. Aí eu falei, não vou mais me relacionar com ninguém, vou ficar sozinha, vou entender então o que tá acontecendo, o que é pra eu fazer? E aí, nesse momento da minha vida, eu comecei a ler muito. Foi onde eu realmente engatei na leitura. Eu comecei a assistir alguns pregadores da época que tinha só André Fernandes. Quem mais eu assistia? O Dave Leonardo. E aí eu comecei a ler, li vários livros, Enraizados, Uma Vida com Enraizados Propósito. É maravilhoso demais. E aí eu fui Nossa. entendendo, assim, sabe? Eu falava, já que é pra eu ser de Deus, então eu vou ser de Deus, mas eu preciso entender esse negócio. Então eu comecei a ler Em Busca da Alma Feminina, e aí eu comecei na minha nerdolândia crente, assim, sabe? E aí Deus foi me mudando, assim, transformando, e aí eu já não queria mais ser DJ, mas eu ainda precisava do dinheiro, né? E aí eu falava, Senhor, então, né, se o Senhor tá tirando esse desejo do meu coração, então me traz algum projeto legal. Olha só, onde entrou positivamente. Eu falava, já que é pra eu fazer alguma coisa que não é mais como DJ, então me mostra. Isso aí foi 1 ano e meio de processo, tá? Não foi assim, do dia pra noite.